A mais recente pesquisa presidencial, Genial Quest, mostrou que quase um terço do eleitorado ainda pode mudar a intenção de voto até a eleição. Para entender melhor esse cenário e as estratégias planejadas pelas campanhas para cativar essa parcela dos eleitores, a gente conversa agora com o cientista político José Álvaro Moisés. Seja bem-vindo ao Live CNN. Bom dia. Olá, bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse eleitorado é majoritariamente feminino? Aparentemente são mais mulheres, é também um segmento de baixa renda e aparentemente envolve, do ponto de vista da segmentação religiosa, fundamentalmente segmentos católicos, né? Isso representa um enorme desafio para os candidatos, porque no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele tem que, de alguma maneira, superar inteiramente todas as resistências que existem no eleitorado feminino. Ele foi reforçando, por uma série de razões que não cabe analisar agora, mas foi reforçando uma posição aparentemente agressiva em relação a esse segmento. Então, é um desafio, considerando que tem tanta gente indecisa, não é? E que são mulheres e que, desse ponto de vista, precisariam ser conquistadas de uma maneira mais permanente. Mas, além disso, um segmento importante dos indecisos também é de população de baixa renda, não é? Que, de uma maneira geral, olhando o conjunto das pesquisas, não é? Há uma estabilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse segmento. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser conquistar esses indecisos, ele vai ter que falar, de alguma maneira, a linguagem desses segmentos, né? Vejam que não adiantou muito algumas das medidas de benefícios sociais e econômicos que o governo adotou e que até agora não deram nenhum efeito, como é o caso do Auxílio Brasil. Então, há aí, nesta informação sobre os indecisos, desafios muito importantes para os dois candidatos. Eu acho que isso leva para uma terceira questão, não é? Que vai ser a tendência dos candidatos buscarem voto útil, né? Isso é particularmente mais importante no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que a sua campanha, a sua estratégia, está programada para que a eleição se conclua no primeiro turno. Agora, professor, essa parcela, ela é uma parcela comum a essa altura do campeonato? Estou te perguntando isso, né, pela sua experiência. E se de fato ela consegue mudar o resultado, né? Ou se vai seguir uma tendência do que a gente já tem visto nas pesquisas? Olha, a tradição é que sempre tem um segmento que tende a tomar decisão de última hora, aguarda uma série de informações, busca confirmações. Não é? Eu vi algumas entrevistas de pessoas que estão indecisos e é interessante observar que eles dizem o seguinte: olha, até agora eu não tenho ainda um elemento mais consistente que me leve à decisão. Quer dizer, num certo sentido, a existência de aproximadamente, segundo a pesquisa Quest, um terço, 33% dos candidatos, dos eleitores que podem vir a mudar o seu voto e, portanto, poderiam ter uma posição de indecisão, é que, de alguma maneira, os candidatos, especialmente os dois que estão no topo da lista das pesquisas, não conseguiram se comunicar bem com esses segmentos, né? Essa comunicação deveria ser renovada, deveria ser buscada os pontos que tocam o interesse dessas pessoas. Inflação, desemprego, educação, segurança, não é? E também corrupção, não é? De alguma maneira, esses temas têm que entrar na comunicação de modo que os candidatos apresentem alguma garantia em relação a essas questões de que, se uma vez eleitos, vão renovar, vão mudar a orientação da política brasileira. Acho que, portanto, é como se a gente pudesse dizer assim: a presença de um grupo, não é? A existência de um grupo tão consistente de indecisos mostra que o processo eleitoral não está sendo suficiente para esclarecer tudo o que as pessoas gostariam. É uma mensagem para os candidatos. Até quando a gente olha
os interesses, como o senhor bem pontuou, a economia é o principal na hora de decidir um voto. No entanto, a gente vê que, por exemplo, as medidas econômicas como o Auxílio Brasil não tiveram o efeito esperado para o presidente Jair Bolsonaro como se desenhava. Nesse ponto, quando a gente fala desse eleitorado que pode mudar voto, que é a mulher católica de baixa renda, esses recentes anúncios de um PIB elevado, de mais uma queda no preço da gasolina, isso influencia? Não, pode influenciar, não é? Eu acho que tem dois elementos. Tem uma coisa que é mais imediatista. As pessoas estão sob muito peso, por exemplo, do preço dos alimentos, né? Principalmente a população de baixa renda. Para quem esse tipo de, digamos assim, de custo do ponto de vista da sobrevivência é muito forte, muito pesado, né? Então tem uma questão que é mais imediata, mas eu acho que também ocorreu nessa eleição, eu tenho a impressão que de uma maneira inédita, quando comparado com outros processos eleitorais, é que os eleitores estão muito conscientes, foram acumulando muitas informações e tem muitas questões que eles estão cobrando. Por exemplo, algumas pessoas, alguns analistas, às vezes sugeriram a possibilidade de que a questão da pandemia tivesse desaparecido do cenário. Não é verdade. Eu penso que muita gente, inclusive de baixa renda, continua preocupado com o que ocorreu na pandemia, o modo como o governo administrou a questão e os efeitos que isso teve. Não é brincadeira um país como o Brasil ter perdido quase 700 mil pessoas para a pandemia. Então, não é que isso desaparece, não é uma questão imediata, mas é algo que ficou lá atrás como um elemento que também conta e que, portanto, a observação dos eleitores mais cuidadosos, né, que buscam mais informação, estão prestando mais atenção, eventualmente isso também entra ao lado de questões imediatas como inflação, o Auxílio Brasil e outras questões, né, dessa natureza. Muito bom, a gente conversou com o cientista político José Álvaro Moisés. Muito obrigada, um ótimo dia, até uma próxima. Bom dia, obrigado.